O meu interesse aqui é mostrar a minha técnica para cálculo de custo de fabricação, máquinas e orçamentos. Nesta estrutura eu tenho aqui a relação de todas as minhas máquinas e equipamentos que compõem a minha obra. Eu separo aqui uma máquina e mostro nesta coluna os meus primeiros subconjuntos que compõem nesta máquina. Nestas outras colunas, o código do conjunto e quantidade. Nesta outra coluna, obedecendo a árvore de fabricação, outros subconjuntos que compõem esta máquina, código, respectiva quantidade. Nesta coluna, eu mostro a relação de todos os meus itens de material a serem fabricados, a especificação do material, peso líquido. E nestas colunas aqui eu mostro as dimensões dos meus itens de material a serem fabricados, espessura, largura e comprimento. Nestas colunas eu mostro o peso líquido e o peso bruto total calculado. Nestas outras colunas eu mostro o preço dos itens de material a serem fabricados e os descontos de ICM e IPI incluso e excluso. E finalmente, então, nesta coluna, o preço total dos meus itens de material que compõem esta máquina e os descontos. Mostro nestas colunas uma forma de classificação de um item de material comprado, usinado, fundido e outros itens: barra chata, barra redonda, cantoneira, perfil, tubo e os elementos de fabricação, parafuso e outros. Ou seja, qualquer item de material que eu pretenda fazer o cálculo, eu posso fazer o cálculo da máquina ou de um subconjunto ou de um item de material comprado, usinado, fundido, ou uma chapa, um tubo ou uma cantoneira. Depende da situação. Como o meu propósito aqui é fazer o cálculo de custo de fabricação das máquinas e da minha obra, eu copio a descrição dessas máquinas e o respectivo preços e transfiro para a minha pasta resumo. Nesta pasta resumo, então, eu relaciono aqui todas as minhas máquinas, relaciono o peso bruto, peso líquido e o preço dos itens de material fabricado, da matéria-prima fabricada, a ser fabricada, dos itens de material comprado, e o preço então final do custo da minha máquina, custo das minhas máquinas e o custo final então da minha obra. Como o meu propósito é fazer o cálculo de orçamento, eu transfiro a descrição de todas essas máquinas e o peso líquido e peso bruto e transfiro para a minha estrutura para cálculo de orçamento. Eu transfiro nesta estrutura, posso transferir uma máquina, duas máquinas ou quantas máquinas for necessário correspondente à minha obra, transfiro peso líquido, peso bruto, e no topo desta minha estrutura eu tenho aqui, então, nesta coluna, a relação de todas as minhas máquinas e sua respectiva quantidade. Como se trata de uma estrutura para cálculo de orçamentos, eu tenho aqui o cálculo de custo hora homem de fabricação para todos os setores. Setor de dobra, de caldeiraria, de usinagem leve, usinagem pesada, mecânica, e faço o cálculo também de todos os meus insumos, de solda, de oxicorte, de transporte e outros investimentos e também do meu acabamento. Esta é uma estrutura de orçamentos. Então, finalizando nesta coluna, eu tenho o cálculo de custo industrial, que é a somatória do cálculo de custo da minha matéria-prima, dos meus insumos, dos itens de material comprado e do cálculo de custo hora homem de fabricação. Automaticamente a descrição das máquinas e o custo industrial é transferido para as minhas subpastas e eu mostro aqui o quadro resumo do cálculo de custo e do orçamento. Neste quadro eu tenho aqui a relação de todas as minhas máquinas e equipamentos e o cálculo, o custo industrial e todos os meus impostos inseridos
nos meus itens de material fabricados, comprados e da minha mão de obra e a minha margem de lucro. Eu mostro então nesta coluna, neste quadro de resumo, já calculado então o meu custo industrial, mais que é a somatória do cálculo dos itens de material fabricado, comprado, meus insumos, todos os meus impostos e a minha margem de lucro. Mostra aqui então o cálculo já do meu preço de venda para todas as minhas máquinas, correspondente a esta minha obra, e o preço final de venda da minha obra. Este quadro eu transfiro para o meu relatório para informar o preço das máquinas e o meu preço de venda da minha obra. Então eu finalizo aqui o preço de venda da minha obra.